dia? Hoje vamos falar sobre a censura envolvendo a catástrofe de Chernobyl e suas consequências. A catástrofe de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986. Aconteceu na usina 4 Lenin, na cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros de distância da cidade de Chernobyl, a antiga União Soviética. Hoje teremos alguns convidados para podermos aprofundar nesse tema, levando em conta de que um deles não quis divulgar sua imagem e áudio por motivos pessoais. Boa tarde, hoje estamos aqui com a especialista Larissa Rojanski, que irá contar mais sobre a catástrofe de Chernobyl. Bem, tecnicamente, os reatores RBMK foram os modelos usados na usina Lenin, não deveriam poder explodir. Mas isso aconteceu na madrugada do 26 de abril de 1986. Mas então, como exatamente ocorreu essa explosão? Bem, os operadores da usina de Lenin, eles decidiram conduzir um teste de segurança para ver como o reator ia, reagir Caso a região ficasse sem luz. Porém, por erros técnicos e humanos, o reator superaqueceu e explodiu. No primeiro momento, enquanto a usina ainda pegava fogo, bombeiros e prestadores de primeiros socorros foram tentar apagar o fogo. Porém, mal sabiam eles que havia um alto grau de radiação por toda a parte, que causava danos prejudiciais à saúde e causavam até a morte. Agora, iremos entrevistar duas pessoas que não quiseram mostrar sua identidade. Em sua opinião, qual foi o real motivo que levou a União Soviética a censurar a divulgação dessa catástrofe? Acho que o principal motivo que a União Soviética quis esconder a catástrofe do mundo foi o motivo de um misto de orgulho com medo do que ia acontecer política e economicamente com eles. Aquela época era uma época de Guerra Fria, então havia dois grandes blocos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, um bloco comunista liderado pela União Soviética, e você admitir que havia acontecido um desastre desse tamanho no seu país era mostrar incompetência total em tudo. Só que eles não mediram que essa falta de divulgação ia acabar prejudicando milhares de pessoas. Até hoje a gente não tem a real noção de quantas pessoas foram afetadas por esse acidente. Agora, vamos falar as perguntas que nossos repórteres fizeram ao entrevistado que não quis divulgar a imagem e áudio. A primeira pergunta foi a sua origem. O nosso convidado respondeu que ele é de origem russa e que ele tinha apenas 6 anos quando ele presenciou a tragédia. A segunda pergunta foi: como que ficou a vida das pessoas após o acontecimento de Chernobyl? Ele respondeu: tenso, haviam distribuídos medidores de radiação para a população. Medíamos comidas, especialmente vegetais, para a contaminação de radiação. Muitos foram deslocados ou perderam tudo. Outros, como a minha família, mandavam as crianças para Israel para ficarmos com primos e avós. A terceira pergunta foi: quais informações estavam abertas ao público na época? A resposta foi: eles tinham nos falado que havia um incêndio no teto da usina e não que ela havia explodido. Não haviam também falado que a comida, água e o ar tinham sido contaminados. Só depois que os suíços encontraram radiação que o governo anunciou a evacuação. A quarta foi: na sua opinião, por que o governo soviético teria censurado tanto a catástrofe de Chernobyl? O nosso convidado respondeu que ele acha que foi por orgulho, porque a economia já estava quebrando e a União Soviética já não era mais poderosa. E a sexta pergunta é: como que a situação teria ficado se não houvesse tido a censura? Teriam ocorrido menos mortes, as pessoas teriam entrado menos em contato com a radiação e menos gente teriam hoje problema genético como, por exemplo, o câncer.
Concluindo, as consequências da censura da catástrofe de Chernobyl foi o alto índice de mortes e doenças que ocorreram em pessoas que moravam em cidades ou países próximos a Chernobyl e na cidade de Chernobyl, já que foram censurados o alto nível de radiação que havia por toda aquela região, contaminando a comida e as pessoas. Caso contrário, se não houvesse a censura dessa catástrofe e a União Soviética não fosse tão orgulhosa, haveria muito menos mortes e doenças de pessoas que moravam naquela região.